Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre quebrantamento da alma, né? Estamos aí numa série de palavras falando sobre quebrantamento da alma, a maneira do Espírito Santo, da vida de Deus, do poder de Deus fluir na sua vida. Se você não tem acompanhado, se você ainda não ouviu a primeira palavra, a segunda palavra, hoje é a terceira palavra dessa série. Eu quero que você, no meio da semana, entre lá nas redes sociais da igreja, que você possa ouvir, para que você possa entender, receber a revelação do Senhor e começar a praticar a palavra. Amém? Então, por que é importante você entender sobre quebrantamento da alma? Porque é importante você entender o que você precisa fazer para que o Espírito de Deus possa fluir através de você. Porque você só vai desfrutar da totalidade da bênção de Deus na sua vida, você só vai desfrutar da verdadeira transformação, do verdadeiro crescimento, você só vai poder servir da maneira correta no reino de Deus, se o seu Espírito, que está amalgamado com o Espírito Santo de Deus, puder fluir através de você. A nossa alma, o nosso exterior, ela é um impedimento para o Espírito fluir. E hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a diferença do exterior, da casca, da sua alma, com a diferença na sua vida que faz com o interior, quando o interior está fluindo. Como que eu identifico? Como que eu sei se eu estou vivendo ao exterior ou se eu estou vivendo no interior na minha vida? Olha só, é importante você saber, a gente chama isso de quebrantamento. Quebrantamento, nós chamamos isso de uma disciplina do Espírito Santo nas nossas vidas. E a disciplina do Espírito Santo, ela é importantíssima para nós, porque a divisão entre o Espírito e a alma requer tanta urgência. Por que é importante essa disciplina do Espírito? Por que a divisão entre alma e Espírito requer tanta urgência? É porque Deus, Ele precisa de um caminho através de nós. Deus, Ele precisa que nós sejamos um canal liberado para que Ele possa nos usar, para que Ele possa fazer a obra dele através das nossas vidas. Então, eu quero que você não pense que nós estamos aqui interessados somente que você tenha uma experiência espiritual. Não, nós queremos que você se dedique no caminho do crescimento espiritual, para que a igreja, para que Deus possa ter um canal aberto para usar você, para que outras pessoas e você mesmo possa ser um instrumento de Deus. Deus tem que estar livre para operar através das nossas vidas. Eu quero perguntar para você: Deus hoje, Ele está livre? Ele é livre para operar através da sua vida? Então, a não ser que você seja tratado, que você seja quebrantado através da disciplina, você está restringindo de Deus usar você na sua vida. Então, por isso que o quebrantamento é importante, por isso que nós precisamos aprender e ajudar o Espírito Santo a quebrar o nosso homem exterior, a quebrar a nossa casca exterior. A igreja, nós como igreja, quando somos quebrados exteriormente e o interior começa a fluir, aí a igreja é abençoada através das nossas vidas. O mundo é abençoado através de nossas vidas. Outras pessoas são abençoadas através das nossas vidas. E a vida de Deus começa a fluir nas nossas vidas. Não existe uma diferença no reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala de 3 tipos de pessoas que existem. Comecei falando isso semana passada. 1 Coríntios capítulo 3, olha o que diz lá, capítulo 3, versículo 1, ou melhor dizendo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, depois 3, nós continuamos aí de 3. Vamos lá. Olha o que diz aí. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois que são loucura
e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Aqui, o apóstolo Paulo está falando de um tipo de pessoa. Ele está falando, em outras versões, ela fala do homem natural, a pessoa natural. O que é a pessoa natural? É aquela pessoa que não tem o Espírito de Deus. É aquela pessoa que está lá no mundo, está lá fora. Ela não tem o Espírito de Deus habitando dentro dela. Aí, o que acontece com esse tipo de pessoa? Olha o versículo 15. Tem o versículo 14 mesmo, volta lá, desculpa. Versículo 14, ela não é capaz de entender as coisas de Deus, porque para ela, as coisas de Deus são loucura. E é uma verdade. O homem natural, a pessoa que não tem o Espírito de Deus, a gente chamamos essas pessoas de incrédulos, algumas partes da Bíblia chamam de ímpios. São pessoas que ainda não tiveram contato com Deus, não tiveram um contato com o Espírito Santo de Deus, ainda o seu espírito não foi regenerado. Essa pessoa, ela vive totalmente pela casca. Ela é guiada pelo corpo, ela é guiada pela alma. O espírito dela, a Bíblia diz que o espírito dessa pessoa está adormecido dentro dela, mortificado, por causa do pecado. Então, quando você vai falar com essas pessoas de coisas espirituais, elas raciocinam, elas começam a pensar e elas não aceitam, elas acham que isso é loucura. Por isso, quando você fala que você é, por exemplo, você chega numa pessoa natural, você fala para ela assim: eu sou dizimista, eu dou o dízimo da igreja. Ela fala: você dá dinheiro para o pastor. Você é doido, você é bobo. Sabe de ser bobo? Ficar dando dinheiro para o pastor? Por que ela fala isso? Por que ela entende desse jeito? Porque ela não discerne as coisas espirituais da palavra de Deus, ela não tem conhecimento espiritual do que as coisas espirituais produzem na vida das pessoas, porque ela não tem revelação. Esse é um homem natural. Então, por isso que para essas pessoas tudo é loucura. Agora, e aí o apóstolo Paulo continua dizendo, olha aí, pode passar, versículo 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois, pode passar, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O segundo tipo de pessoa que o apóstolo Paulo está ensinando aqui à igreja de Coríntios é sobre o homem espiritual, aquele que rompeu a casca. É o homem exterior. A pessoa, quando eu falo homem, eu estou falando o gênero humano, tá bom? Não é só homem, porque as mulheres estão inclusas também. Então, é aquele tipo de pessoa que rompeu com a casca, que rompeu com o exterior, que flui da vida de Deus. Esse é o homem espiritual. E o apóstolo Paulo está dizendo, volta lá no versículo 15, olha só, ele discerne todas as coisas. Olha que coisa poderosa. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas, tanto o bem, quanto o mal, quanto as coisas que são de Deus, quanto as coisas que são do diabo, quanto as coisas que são humanas. O homem espiritual, ele tem um discernimento de todas as coisas. Então, por causa desse discernimento, ele consegue desfrutar e viver o melhor de Deus na vida dele. Por quê? Porque olha aí no versículo depois, olha o que ele diz aí: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Isso é importante. O homem espiritual, ele tem a mente de Cristo na vida dele. Olha só, a vida de Cristo flui através da vida dele. Há uma grande diferença nisso. Isso aqui é algo importantíssimo. Então guarde aí. O homem espiritual, a pessoa que rompeu com a casca da alma, que agora ela vive do Espírito, ela vive na direção do Espírito Santo, ela tem a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Depois nós vamos falar sobre isso. E olha só, e aí Paulo continua agora, pode passar. Capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Pode passar. E ele diz, dei a vocês leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais, agindo como mundanos.
Olha só, esse é o terceiro tipo de pessoa que o apóstolo Paulo está falando. Olha só, primeiro natural, aqueles que vivem lá no mundo, que não tiveram uma experiência de receber o Espírito Santo, o Espírito ainda está morto. Segundo, o espiritual, aquele que recebeu o Espírito Santo, que rompeu com a casca do homem exterior e agora está vivendo uma vida no Espírito. E agora ele está falando do terceiro tipo de pessoa, que é o carnal. Quem que é o carnal? O carnal ele não é nem o espiritual e nem o natural. O carnal, ele é aquele que recebeu o Espírito Santo dentro dele, recebeu a vida de Deus dentro dele, mas ele ainda vive na casca. Ele ainda vive do exterior, ele ainda vive a vida guiada e dirigida pela sua própria alma. Ele não é um homem natural, não, ele é um filho de Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele está falando aqui para quem? Para a igreja. Ele está falando para a igreja de Coríntios. Ele está falando, olha, agora vocês não são naturais e nem espirituais, vocês ainda são carnais. E por que vocês são carnais? Vocês ainda não podem experimentar de coisas profundas de Deus. Eu preciso ficar ensinando, dando leitinho. O que é esse dar leitinho? Ele precisa ficar ensinando coisas básicas. Ele falou, eu não posso me aprofundar, nem o Espírito Santo pode se aprofundar com coisas maiores com vocês, porque vocês são carnais, vocês ainda ficam vivendo as coisas exteriores, vocês ainda vivem pela alma de vocês, vocês não deixam o Espírito fluir na vida de vocês. Vocês ainda não podem experimentar coisas grandes e profundas de Deus, porque vocês ainda vivem na base da mente, vivem na base das emoções, vivem na base da vontade de vocês. E aí não tem como vocês experimentarem coisas profundas de Deus. Por isso que eu venho falando para os irmãos, enquanto você não romper com a casca exterior, com a sua alma, no Espírito Santo não pode fluir, você não vai experimentar da totalidade da bênção de Deus. Você vai viver de porções. Porções. Um dia você recebe uma bênção, um dia você recebe um milagre, um dia Deus faz uma coisinha aqui, um dia Deus faz uma coisinha ali. Por quê? Porque você ainda está dividido, você não está por inteiro, você não se entregou por inteiro. Você ainda tem o homem que não foi quebrantado, a pessoa que não foi quebrantada, ela não está por inteiro para Deus. Ela ainda tem as razões, tem as motivações, tem os pensamentos, tem os modos de agir e tem as vontades delas fortes na vida delas. Elas ainda agem de acordo, muitas vezes ela deixa o Espírito Santo agir. E quando o Espírito Santo, ela deixa o Espírito Santo agir, Deus faz alguma coisa na vida dela. Mas muitas vezes ela caminha de acordo com aquilo que ela pensa. E aí não tem como o Espírito Santo fazer da maneira dele. Então esse é o carnal, ele é dividido entre duas vidas. É aquele que vive da alma. Ele não vive do Espírito. E aí, o que a vida carnal, você viver na vida carnal, o que essa vida carnal produz? Olha só, o que é o sinônimo de você viver no exterior, de você não ser quebrantado, de você viver uma vida na carnalidade. Olha o que diz aí, olha aí, versículo 3, aí ele está falando ali, ó, visto, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês. Olha o que a carnalidade produz: inveja e divisão. A igreja de Coríntios, ela foi extremamente repreendida pelo apóstolo Paulo. Se você pegar para ler a igreja de Coríntios do capítulo 1 até o final de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está exortando a igreja com várias coisas que aconteciam de ruim dentro daquela igreja. Por quê? Porque os crentes de Coríntios viviam na carnalidade. Os crentes de Coríntios viviam a casca, viviam o exterior. Era uma igreja de Deus? Sim, mas era uma igreja que ainda era carnal, não podia experimentar de coisas poderosas de Deus. Olha só, primeira coisa que a capa exterior produz, que a alma produz, quando você quer servir a Deus no nível da alma, ela produz o que? Olha só, invejas e divisão. Uma igreja guiada por carnalidade, ela vai viver muito essas coisas:
invejas, um tendo inveja do outro, pessoas divididas, grupos, panelas. Então olha só lá no capítulo 5, no versículo 1 e 2, olha o que o apóstolo Paulo fala, de pessoas que estavam vivendo uma vida carnal, sem ser quebrantadas pelo Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 1 e 2, olha o que diz aí. Por toda parte se ouve, olha só, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, misericórdia, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Olha o que ele diz aí, volta aí no capítulo versículo 2. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar aquele que fez isso da comunhão? Olha só. Havia imoralidade sexual no meio daquela igreja, e ao invés dos cristãos estarem horrorizados com aquilo, querendo corrigir aquilo, não, eles se sentiam orgulhosos por aquilo. Olha só, achavam bonito. Olha o nível que, quando a alma, quando a mente, quando as emoções dirigem a vida de uma pessoa até mesmo dentro da igreja. Olha que terrível que é. Olha aí no capítulo 6, não precisa colocar não, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele começa a corrigir eles, porque sabe o que havia na igreja de Coríntios? Por causa da carnalidade. A Bíblia diz que os irmãos brigavam, entravam em litígio, e o que acontecia? Eles iam e um colocava o outro na justiça. Eles brigavam entre eles, depois iam lá e colocavam um ou outro na justiça. Iam atrás de juízes para resolver a causa. Processavam um irmão, misericórdia, irmão. Um irmão processar o outro porque fez alguma coisa de errado contra o outro. O apóstolo Paulo está corrigindo eles, falando: olha, vocês, que vergonha aqui para vocês. Vocês, um briga com o outro, depois vai lá e coloca o outro na justiça para resolver uma causa de vocês que são irmãos dentro da igreja. Ele falou: por acaso não tem ninguém aí dentro da igreja que pode julgar, que pode ajudar, que possa resolver essa causa? Olha só, o nível do orgulho, do amor próprio era tanto naquela igreja que eles chegavam a botar o irmão no pau. Fala misericórdia, irmãos. Misericórdia. E aí no versículo, capítulo 6, no versículo 18, olha o que ele diz lá também. Coloca lá no capítulo 6, versículo 18. Olha o que ele fala sobre os crentes carnal. Olha aí o que ele fala: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, comete. Mas quando peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Olha só, outro problema que aquela igreja tinha por causa da carnalidade dos irmãos é que a imoralidade sexual era grande. O que é imoralidade sexual? Havia adultério, havia pessoas que mexiam com pornografia. O carnal, ele gosta dessas coisas. O carnal, ele é imoral. O carnal, ele ainda não venceu. Tem pessoas que são carnais porque ainda não conseguiu vencer a imoralidade. O adultério, a fornicação, a sensualidade, tudo isso fazem parte da imoralidade. A pornografia, a lascívia, são tudo fatores da imoralidade que muitas vezes cristãos carnais não conseguem vencer. Hoje, nos nossos dias, se naquele tempo já era difícil, imagina hoje, com o advento da internet. Porque adultério, muitas vezes você pensa que adultério é somente quando você traz seu marido sexualmente com outra pessoa. Não, quando você está lá olhando imagens de mulheres, de homens, quando você está participando daquele ato. Quando você assiste um filme pornô, você está participando daquele ato, porque mexe com você, mexe com a sua mente, mexe com as suas emoções, mexe com a sua vontade. Você está participando daquilo. Isso é imoralidade sexual. Pornografia é imoralidade sexual, é pecado. Então, quando você tem essas coisas, você está andando na casca. Olha só, muitas vezes tem pessoas
que estão vivendo debaixo de imoralidade sexual, depois quer colocar a mão na cabeça das pessoas e abençoar as pessoas. É o que acontecia naquela igreja. Querem ser instrumentos de Deus, mas vivendo de uma maneira carnal. Olha só o que diz lá no capítulo 11, versículo 19 ao 22. Olha o que também acontecia naquela igreja por causa da carnalidade daqueles irmãos. Olha só, capítulo 11, versículo 19 ao 22. Olha o que diz aí. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos entre vocês quem são aprovados. Passa aí, versículo 20. Quando vocês se reúnem, é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto ficam com fome o outro se embriaga. Pode passar. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? As igrejas antigamente, irmãos, hoje não se faz mais isso, mas antigamente a ceia, até quando Jesus ceiou com os discípulos, estava até conversando, né? Essa semana eu estava sentando com o Elcio lá, eu estava conversando com ele. Olha só, quando Jesus instituiu a ceia, ele tinha feito um jantar para os discípulos. A ceia não é o certo da ceia não é só comer o pão e o cálice. O certo da ceia, a ceia que eles faziam, tanto que Paulo está corrigindo aqui a igreja de Coríntios, a igreja se reunia, eles jantavam, cada um levava algo de casa, eles comiam juntos e depois ceavam. A ceia era um jantar, era um almoço, um jantar, qualquer coisa desse tipo. Tanto que lá, se você for ver lá em Mateus, e se você for ver aqui, no versículo que o apóstolo Paulo fala aqui, ele fala, depois de Jesus ter ceado, Jesus pegou o pão e o cálice, pegou o pão e partiu, dizendo, esse é o Senhor, depois que ele tinha comido, depois que ele tinha almoçado, depois que ele tinha jantado. Ele pegou o pão, partiu o pão e disse, esse aqui é o meu corpo. Depois pegou o cálice e falou, esse aqui é o meu sangue. O que acontecia com a igreja? A igreja de Coríntios, eles estavam celebrando a ceia. Só que o que acontecia? Cada um levava a sua ceia. Então, dentro da igreja de Coríntios, tinha os ricos e tinha os pobres. E aí os ricos levavam grandes banquetes, e os pobres iam para comer. Não tinha nada para levar. Muitos deles não tinham nada para levar. O que acontecia? Chegavam lá, porque lembra que eu li no começo ali que o apóstolo Paulo falou, porque há entre vós divisões, há entre vós inveja. O que acontecia? Os ricos sentavam, faziam a mesa deles, comiam, e a Bíblia diz que uns saíam até embriagados. E os pobres que nada tinham, ficavam só olhando, não podiam comer, e iam embora de barriga vazia. Aí o apóstolo Paulo está corrigindo ele. Será que vocês não têm, vocês vêm para a igreja só para comer e beber? Será que vocês não têm casa onde fazer isso? Vocês ficam desprezando, humilhando aqueles que não têm nada? Olha o ponto da carnalidade desses irmãos. Olha o ponto da carnalidade desses irmãos. Uns saíam de lá cruzando as pernas. Olha, Deus, hoje veio marca de Deus. E o outro saía cabisbaixo, triste, porque viu o cara comendo e ele não tinha nada para comer. Eu pergunto para você faria parte de uma igreja assim? Você faria parte de uma igreja assim? Olha só como que é o nível de carnalidade daquela igreja. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre ela, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Olha o que diz lá. Então havia uma divisão. Os carnais, eles produziam e antes ainda o apóstolo Paulo fala, olha, é necessário que aconteçam essas coisas no meio de vocês para saber quem são os aprovados. Ali no versículo primeiro que nós lemos, ali no versículo 11, versículo 19, ele fala, é necessário que aconteça isso em vocês para saber quem de vocês é aprovado, quem de vocês é realmente espiritual e quem não é. Olha só, dá para perceber, dá para descobrir. No meio
da igreja de Deus, que eu falei a semana passada, né? No meio da igreja dá para você descobrir quem é carnal e quem não é. Quem está agindo pelo Espírito e quem está agindo pela carne. Aí ele fala aí, olha aí o que diz aí no versículo, capítulo 12, versículo 20. 2 Coríntios 12, 20. Olha o que diz aí. Olha o que ele fala. Aqui ele passa um resumo do que era a igreja de Coríntios. Olha só. Pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Olha só, aqui o apóstolo Paulo ia mandar uma carta falando que ele ia fazer a segunda visita ou a terceira visita na igreja de Coríntios. E aí ele fala, o meu medo de chegar aí e encontrar vocês de uma maneira que eu não gostaria de encontrar. Porque da primeira vez que eu mandei a carta para instruir, a primeira vez que eu fui aí, a coisa estava feia. Então eu espero chegar aí e encontrar vocês de uma maneira diferente. E que vocês também, eu chego está falando aqui, que vocês não me encontrem como esperavam. Por quê? Porque toda vez que Paulo ia lá, Paulo tinha que corrigi-los. E aí Paulo está falando, tomara que eu chegue aí, vocês não estão esperando eu chegar aí para corrigi-los, mas sim para elogiá-los. Agora, por que ele estava falando isso? Porque essas coisas eram uma normalidade na igreja de Coríntios. Por quê? Porque aquela igreja, a maioria das pessoas ali daquela igreja operavam de uma maneira carnal. A casca exterior é que agia dentro daquela igreja. Agora, todas as vezes que nós encontramos isso dentro da igreja, é porque a casca ainda está dominando. É porque a casca está impedindo o Espírito fluir. Esses irmãos eram salvos? Sim. Esses irmãos eram amados irmãos? Sim. Essa igreja era uma igreja de Deus? Sim. Era. Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo fala aqui que ele orava, que ele buscava e que eram frutos de dois apóstolos. Havia também lá uma briga. Uns falavam, eu sou de Paulo, outros falavam, eu sou de Apolo. Paulo chegou e falou, olha, todos nós aqui somos de Cristo, não tem ninguém que é de Paulo, ninguém é de Paulo. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então aquela igreja era uma igreja de Cristo. Agora, o que atrapalhava essa igreja de fluir? Por que o apóstolo Paulo tinha que ficar corrigindo essa igreja, ao invés dele falar de coisas espirituais, ao invés dele trazer revelações de Deus, ao invés desses irmãos fluírem no Espírito e serem uma bênção para aquela geração, para aquela cidade? Porque a maioria ainda andava na carnalidade, a maioria ainda tinha que romper com aquela casca. Então, por que muitas vezes nós vemos essas coisas dentro da igreja? Por que muitas vezes ainda há divisões, ainda há fofocas, ainda isso eu não estou falando só da igreja aqui, eu estou falando de todas as igrejas. Por que ainda acontecem coisas horríveis, muitas vezes dentro da igreja, e coisas difíceis de você imaginar e difíceis de você aceitar dentro de uma igreja? Porque muitas vezes as pessoas estão andando na carnalidade. As pessoas ainda estão vivendo no exterior, deixando o exterior dominar. E quando o exterior domina, olha aqui para mim, irmãos, quando é o exterior que está dominando, isso impede a igreja de avançar, isso impede a igreja de crescer, isso impede do Espírito Santo fluir. O exterior, a carnalidade, é um impedimento do Espírito Santo agir no meio da igreja. Por quê? Porque para haver transformação, porque para haver crescimento, porque para haver poder, para haver unção, somente através do Espírito. Para haver manifestação de poder, somente através do Espírito Santo. A sua alma não pode produzir vida de Deus, somente o seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus é quem está comunicando ao seu Espírito.
Por que precisamos de quebrantamento? Porque o quebrantamento é quem vai produzir isso. Quebrantamento é quem vai produzir, o quebrantamento da sua alma é quem vai produzir o fluir da vida de Deus. Quebrantamento é quem vai liberar a vida de Deus que está presa aí dentro de você muitas vezes. Agora, eu falei do carnal, agora eu quero falar do espiritual. Da pessoa espiritual, da pessoa que deixou a vida de Deus fluir, que deixou o interior fluir, que é uma pessoa quebrantada. Primeira coisa que eu quero falar sobre o quebrantado é no tocante à palavra de Deus. Presta bem atenção aqui. A Bíblia, presta atenção, a Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz? Amém. Quantos creem? Levanta a mão, quero ver quem crê. Amém. Todos os irmãos creem, glória a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz. Agora, a Bíblia, você só pode extrair a vida que ela tem. Então a Bíblia, ela produz vida. A Bíblia, aqui dentro, o próprio Jesus diz que a Bíblia, ela possui palavras de vida eterna. A Bíblia, ela produz uma transformação na vida das pessoas. Agora, ela é algo espiritual, ela é algo físico, natural. Você está aqui, está vendo? A Bíblia está aqui. Ela é um livro, ela tem palavras escritas, mas essas palavras, elas têm um poder, porque a Bíblia contém a palavra de Deus. Amém. Olha só, ela contém a palavra de Deus e ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Então, existe uma maneira, olha aqui a revelação para você, existe uma maneira de você ler a Bíblia e de você extrair a vida eficaz que a Bíblia pode produzir em você. Que maneira é essa? Espiritualmente. Foi o Espírito Santo quem projetou a Bíblia, foi o Espírito Santo quem instruiu homens para escrever a Bíblia, e a palavra de Deus, ela só tem poder e se revela eficazmente quando você deixa o Espírito Santo fluir dentro de você. Aleluia. Se você lê a Bíblia, por isso que muitas vezes, muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas chegam e falam assim: pastor, eu até tento ler a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu não consigo entender nada da Bíblia. Por quê? Porque você está lendo de uma forma carnal. O Espírito precisa fluir dentro de você. Quando você lê a Bíblia, é uma pessoa espiritual, e você lê a Bíblia, as palavras saltam aos teus olhos. A revelação. Aí a Bíblia, ela tem o poder de transformar. Quando você é uma pessoa espiritual, a Bíblia, ela tem o poder de transformar você. Aí você muitas vezes quer pregar a Bíblia. Olha só, muitas vezes na nossa carnalidade nós queremos pregar a palavra de Deus. E o que acontece? Nós não temos uma revelação do Espírito para ministrar a palavra. E eu posso ministrar a palavra de Deus vivendo na casca? Pode, você pode ministrar. Você pode tocar pessoas vivendo na casca, usando a palavra de Deus? Sim, você pode. Você pode. Só que o que você vai transmitir? O que você vai transmitir é o seu intelecto. O que você vai transmitir para as pessoas é o que está na sua alma. Você pode transmitir conhecimento. Você pode ter feito um curso de teologia, você pode ter estudado muito aquele texto, você pode ter feito bastante pesquisa, aquele texto ali, você pode ter ficado contente com o esboço que você escreveu, você pode estar pensando: nossa, isso aqui vai transformar, porque aquela pessoa precisa, porque aquela outra precisa, porque aquela outra precisa. Ou então você pode usar a palavra de Deus para descer o couro na pessoa. Agora eu que vou pregar hoje, então eu vou descer o couro.
Aí você pega a Bíblia lá, porque você está com raiva, porque você está contrariado, porque você viu o irmão fazer alguma coisa de errado. Aí você pega a palavra, você abre aqui e você fala. O que você está transmitindo? Você está transmitindo a sua alma, os seus pensamentos e as suas emoções. Aí a pessoa pode até ser tocada, a pessoa vai ouvir, muitos vão chorar, muitos vão te aplaudir, muitos vão falar, nossa, palavra poderosa, você pregou legal, nossa, sua palavra é boa, nossa, você ministrou bem, nossa, olha, eu ouvi Deus falar através da sua palavra. Mas o que você tocou nela foi sua alma. Por quê? Porque a pessoa ela vai sair daqui e vai continuar vivendo da mesma maneira que ela vivia antes. Porque você conseguiu tocar a alma e as emoções da pessoa. Mas quando você está no Espírito, quando é o Espírito que está fluindo dentro de você, você vai falar e o seu Espírito vai comunicar também ao Espírito daquela pessoa. A diferença é quando você é um crente espiritual, você não vai só tocar na alma e nas emoções daquela pessoa, mas você, através do seu espírito, que é dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai tocar na vida daquela pessoa, no espírito dela. E é no espírito, não na alma, que produz transformação. Não é na alma que vai produzir transformação na vida da pessoa, porque é só o Espírito Santo que pode produzir transformação na vida das pessoas. Eu não posso produzir transformação na sua vida. O que eu posso fazer muitas vezes é fazer você criar uma casca aí, mas quando o Espírito Santo toca no seu espírito, há mudança. Aleluia! Transformação. Há novo nascimento. Há novo nascimento. A vida de Deus flui. Irmãos, entendem? Entendem? Então, por que nós temos que ser espirituais? Por que nós temos que ser? Com quem que pode fazer isso? Somente um quebrantado. Somente aquele que rompeu a casca, que está deixando o Espírito fluir. Então, às vezes você não precisa nem falar muita coisa. Quando você está quebrantado, quando o Espírito Santo pode fluir através da sua vida, você vai falar um a pessoa já vai receber. Você vai falar para ela, Jesus te ama, já tocou no Espírito Santo, no Espírito dela, o Espírito Santo já tocou, já vivificou o Espírito dela e já houve uma transformação na vida dela. Por causa de uma palavra. Não precisou um texto, não precisou uma pregação de 2 horas, não. Mas quando o Espírito Santo está fluindo através de você, você vai conseguir tocar no Espírito das pessoas. Somente crentes espirituais conseguem tocar no espírito de outras pessoas. E aí você vê mudança, é onde você vê transformação, é onde a pessoa chega ao arrependimento, é onde a pessoa muda de vida, é onde a pessoa quer ter Deus, quer andar com Deus, é onde as pessoas podem ser tocadas. Senta com um crente carnal, você só vai ouvir coisas ruins. O crente carnal, quando você senta com ele, você não ouve muita coisa boa. Agora senta com o espiritual, você vai sair de lá falando assim, uau, como eu aprendi. Nossa, como que isso fez bem para mim. Nossa, meu Deus do céu, que bom ter sentado com esse irmão, que bom eu ter aprendido com ele, que bons os conselhos que ele me deu. Nossa, olha só como foi poderoso. Você sai transformado quando você senta com um crente espiritual. Por quê? Porque o Espírito dele, junto com o Espírito Santo que opera na vida dele, tocou no seu Espírito. Quando tocou no seu Espírito, aí há uma transformação dentro de você. Há um poder que flui. Há uma glória que é manifestada, há uma unção que é manifestada. O que é a unção? A unção é o poder de Deus manifestado na sua vida para tocar outras pessoas. Essa é a unção. Se quer fluir na unção, você tem que ser uma pessoa espiritual, você precisa vencer a sua casca, você precisa passar pelo quebrantamento. Então pregar o Evangelho, por que você tem medo de pregar o Evangelho? Você está vivendo ainda na carne, irmão. Por que você não gosta de pregar o Evangelho? Porque a vida não está fluindo dentro de você. Porque
Quando a vida flui, você não tem dificuldade de falar. Que a vida flui, você olha para as pessoas, você quer dividir com elas aquilo que está fluindo dentro de você. O Espírito Santo te conduz. Você fala sem dificuldade do amor dele para as pessoas. Então, no tocante à palavra, à Escritura ela se discerne espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo fala: eu tenho que falar com vocês como a carnais, não como a espirituais. Por quê? Porque vocês ainda não estão prontos para receber aquilo que eu tenho dentro de mim, dentro do meu espírito. Eu ainda não posso transmitir para vocês, porque eu ainda tenho que ficar falando para vocês, parar de ficar de fazer fofoca. Eu tenho que ficar falando para você aceitar o irmão. Eu tenho que ficar falando para você parar de ficar vendo coisa pornográfica. Eu tenho que ficar falando para você parar de ficar brigando. Eu tenho que ficar falando para você. Aí ele não podia compartilhar do espírito dele com aqueles irmãos. Não podia liberar aquilo que precisava ser liberado na vida daqueles irmãos. Outra coisa, quem é quebrantado, isso aqui é importante, quem é quebrantado, ele é meigo. Quem é quebrantado, ele tem uma meiguice. O que é a palavra meiguice? Vou mostrar aqui para você a palavra meiguice, o significado dela. Você sabe mais ou menos, né? Mas meiguice significa um sentimento, um ato, um gesto que denota afeição, gentileza, carinho, afabilidade e bondade. Quem foi quebrantado pelo Espírito Santo, ele possui essas características. Ele é uma pessoa meiga. A meiguice é um sinal de quebrantamento. Todos que são quebrantados por Deus são caracterizados pela meiguice. Eu queria falar hoje só sobre 3 características. A semana que vem eu continuo falando. 3 características da meiguice. Primeira, presta atenção, ela é uma pessoa abordável. O que é uma pessoa abordável? É uma pessoa de fácil contato. Você tem acesso a ela. Ela é uma pessoa que tem facilidade de confessar seus pecados. Ela não é uma pessoa resistente. Ela não é uma pessoa que você não pode acessar. É difícil de você conversar com esse irmão. É difícil você conversar com esse irmão. É difícil dessa pessoa reconhecer os seus pecados, reconhecer os seus erros. Não, o quebrantado é fácil. O quebrantado, ele está disponível. Estou aqui. Olha, realmente eu errei, pastor. Realmente. Me perdoa, pastor, eu quero confessar um pecado. Nem espera, ele já vai lá e fala: não, pastor, eu quero confessar um pecado. Eu errei, me perdoa. É isso aqui. Ele tem facilidade. Não só de confessar, porque não é só confessar o pecado. Não adianta você confessar o pecado, daqui a pouco você está fazendo ele de novo. Isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Você simplesmente, tem gente que tem facilidade de falar: pastor, cheguei e não pequei, pastor, pequei mesmo, fiz mesmo, não sei o que lá. Não, é agora. Não me arrependo. Mas daqui no outro dia ele fala: pastor, pequei de novo, pastor. Essa mesma porrada que eu fiz da outra vez, pastor. Então houve arrependimento. Aquele que é quebrantado pelo Senhor, aquele que é abordável, ele confessa, mas ele também se arrepende e não volta a praticar mais. Ele não vive debaixo do jugo do pecado. Ele confessa, ele se arrepende e ele não volta a praticar. Então essa é uma pessoa abordável, uma pessoa que tem remédio. Reconhece quando está errado. Aquele que é quebrantado pelo Senhor, ele não tem dificuldade de assumir o erro, de reconhecer: não, realmente estou errado, realmente eu me arrependo, realmente eu preciso de transformação, realmente errei. Dizem agora. Pessoa abordável, ela é fácil de conversar. É fácil conversar quando a pessoa ela é abordável, quando ela foi quebrantada. É fácil. Não é aquelas pessoas difíceis, é uma luta, é uma briga, é uma... Tem hora que você faz: como que eu vou colocar isso na cabeça dessa pessoa? Já viu pessoas assim? Difícil de entender as coisas, difícil de aceitar.
porque a alma está dominando. Mas uma pessoa que é quebrantada, ela aceita a repreensão. Ela é fácil de conversar com esse tipo de pessoa. A pessoa que é abordável, que é quebrantada, que é meiga, ela é aberta a opiniões, a instruções e pode ser edificada em todas as coisas. Olha só. Ela é fácil, ela é aberta, irmãos, eu estou aberto a opiniões, eu estou aberto a receber instruções, ela é aberta a ser edificada, ela sabe que as instruções, as opiniões podem ajudar ela a crescer, a ser edificado, a melhorar, a mudar. Então a pessoa abordável, ela entende isso, que isso aí é o melhor para ela foi quebrantada. A pessoa que é meiga, a segunda característica dela, ela é altamente sensível. Ela é sensível. Ela está sensível, ela está atento a tudo à sua volta, a todos os ambientes onde ela está atenta. Ela é sensível ao ambiente. As coisas não passam despercebidas para ela. Deus pode falar com você de várias formas. Amém, gente? Amém. Deus não fala com você somente através da palavra. Quem busca a Deus, quem tem sede de Deus, quem é espiritual, quem quer ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, quem ama ouvir a voz de Deus, ele tem sensibilidade e ele consegue ouvir Deus falar com ele de variadas formas. Eu já preguei sobre isso aqui. Deus, olha só, Deus está constantemente falando. Olha para o seu irmão e fala para ele: Deus está constantemente falando. Aleluia. Você orar e falar assim, ó, Deus não fala comigo, é o maior erro que você pode cometer na sua vida. Porque Deus está constantemente falando. Deus fala através de várias formas. Deus fala através da palavra, Deus fala através de profetas, Deus fala através de anjos, Deus fala através de situações, Deus fala através de pessoas, Deus fala através de animais. Hoje Deus fala através de um filme, Deus fala, irmãos, Deus fala através de uma imagem, Deus fala, pode falar com você de variadas formas. Mas o que você precisa? Você precisa estar sensível. Sensível. E uma pessoa quebrantada, ela está sempre sensível à sua volta. Tem pessoas que só aceitam Deus falar com ela quando é o pastor. Não, se não for o pastor falar comigo, eu não aceito. Tem pessoas que são tão carnais que ela não aceita o líder falar. O líder da Connect, ela não respeita o que o líder fala para ela muitas vezes. Não reconhece a autoridade, não reconhece que Deus pode falar. Tem pessoas que não aceitam aquilo que muitas vezes Deus quer usar o seu marido para falar com você e você não aceita. Muitas vezes Deus usa a sua esposa para falar com você e você não aceita. Muitas vezes Deus usa os seus filhos para falar com você e você não aceita. Muitas vezes Deus usa o seu patrão para falar com você e você não aceita. Então uma pessoa quebrantada, ela é sensível, ela está sensível a receber a instrução do Senhor por várias situações, de várias formas. Então a pessoa sensível, a pessoa quebrantada, ela é altamente sensível. As suas ações são bem consideradas. Ela pondera bem as atitudes dela. Ela não sai falando coisa dos outros sem ponderar. Ela procura tomar cuidado para não magoar os irmãos, para não magoar pessoas. Ela se preocupa com o sentimento das pessoas. Ela se preocupa com o que as pessoas pensam. Ela está sensível para não machucar, para não magoar, para não criar contenda, para não criar confusão. Uma pessoa quebrantada, por isso que ela é uma pessoa que ela não se envolve em falatórios, ela não se envolve em conversas, ela não se envolve em fofocas. Essa é uma pessoa quebrantada.
Terceira coisa, eu encerro por aqui hoje. A pessoa que tem a meiguice, que é uma pessoa quebrantada, ela é facilmente edificada. É fácil de você edificar uma pessoa que ela é quebrantada. Ela tem a capacidade de receber o suprimento da totalidade do corpo. Ou seja, uma pessoa quebrantada, uma pessoa que é meiga, que o Espírito Santo flui através da vida dela, ela tem facilidade de receber de todos os irmãos, não só do pastor. Aí um dia que o pastor não sobe aqui no púlpito para pregar e coloca um dos irmãos aqui para pregar, essa pessoa fala, não acredito, hoje não passou. Devia ter ficado em casa. Às vezes eu ouço isso. Pastor, você não vai estar no culto domingo que vem, por isso que às vezes eu nem procuro falar que às vezes eu não vou estar no culto, porque para evitar isso. Porque aquele que não é quebrantado, ele fala, ixi, nem vou no culto hoje, vai ser o pastor que vai estar lá para pregar. Porque ela não tem facilidade de aprender com o corpo. Pessoa quebrantada, ela não tem dificuldade de aprender com o corpo. Pessoa quebrantada, ela tem facilidade de aprender com qualquer irmão aqui dentro. É forte. Aleluia. Eu gosto de me reunir com os irmãos, por quê? Porque além de eu ensinar muitas vezes os irmãos, eu aprendo com eles. Quando eu me reúno aqui com a liderança da igreja, eu pergunto para eles, antes de eu falar qualquer coisa, eu pergunto para eles o que vocês acham, o que vocês pensam. Por quê? Porque eu quero ouvir a opinião deles, eu quero ouvir eles, porque eu posso aprender com eles também. E quando você quer aprender, quando você se dispõe a aprender, você é facilmente edificado. Quando você não tem resistência de aprender com as pessoas, você é facilmente edificado. Não tenho dificuldade aqui de sentar e conversar e ouvir ninguém. Por quê? Porque numa conversa eu posso aprender muitas coisas. Eu gosto muito de conversar, não só com pastores, mas eu gosto de conversar com irmãos, eu gosto de conversar com pessoas não crentes. Eu gosto de conversar com pessoas que têm estudo, que têm cultura. Por quê? Porque eu posso aprender com elas também. Eu posso aprender com você, meu irmão, minha irmã. Aleluia. E você? Você pode aprender com aquele que você acha que é inferior a você? O crente espiritual, o crente que é espiritual, que é quebrantado, ele tem facilidade de ser edificado. Ele tem, o nosso espírito é liberado e aberto para receber. Se você vem para a igreja com o coração fechado, se você vai para a Connect com o coração fechado, se quando um determinado irmão abre a boca para falar, você fecha o coração, não tem como você ser edificado desse jeito. Se você tem resistência a certas pessoas no corpo, não tem como você ser edificado. Porque olha só, o corpo é um. O corpo é um. Cada um tem uma função dentro do corpo. Cada um tem uma maneira de viver e de se portar dentro do corpo. Quando você está aberto, já pensou se o meu dedinho do pé não recebesse o sangue que passa pelo joelho, que passa pela batata da perna, que passa pela coxa? Se o meu dedinho chegar e falar assim, não vou receber mais sangue de vocês, o que vai acontecer com ele? Ou ele fala assim, a partir de hoje, quando os outros dedos mexerem a minha mão, fala assim, ó, o dedinho fala assim, ó, a partir de hoje, quando os outros dedos mexerem, eu vou ficar parado. O que vai acontecer com ele? Ele vai atrapalhar a mão e ele vai se tornar um inútil dentro do meu corpo. Quando você tem resistência de ser edificado por qualquer um aqui dentro da igreja, você vai atrapalhar o corpo e você vai ser um inútil dentro da obra do reino de Deus. Então,
o homem que é quebrantado, a pessoa que é quebrantada, ele tem um espírito liberado para aprender, para ser edificado por qualquer pessoa. Amém, graças. Por isso que a igreja de Atos, ela se reunia. Lá em Atos nós falamos sobre comunhão, bastante sobre comunhão. Se você não assistiu a série sobre comunhão, assista. Olha só, por isso que na igreja de Atos, eles se reuniam, e quando eles se reuniam, o que acontecia? Eles oravam, eles aprendiam sobre a doutrina dos apóstolos, eles comiam juntos, por quê? Porque ali um estava o quê? Edificando o outro. Quando o apóstolo Paulo foi exortar a igreja, foi ensinar a igreja de Efésios, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele fala que a igreja deveria fazer o quê? Quando vocês se reunirem, vocês cantem salmos, vocês leiam salmos, vocês se edifiquem a vocês mesmos, cantem cânticos espirituais, um ora pelo outro, um abençoa o outro, um traz uma palavra. Para que isso? Para que um pudesse ser edificado pelo outro. Qual que é a função das nossas connections, irmãos? Por que no meio das connections nós compartilhamos a palavra? Para que um possa ser edificado pelo outro. É isso. Isso é o corpo funcionando. Se você não libera o seu espírito para receber daquilo que você acha que é menor do que você, não tem como você ser edificado. Você está impedindo o Espírito Santo de edificar você, de usar pessoas para edificar a sua vida. Então olha só, a pessoa que é facilmente edificada, ela recebe a ajuda espiritual de qualquer parte do corpo. Então você precisa entender e começar a viver isso. Não fique só esperando que o pastor, olha o senhor não volta, não fica só esperando o pastor não. Tem muita gente aqui que pode te edificar. E você também pode ser instrumento para edificar a vida de outros. Queria que você ficasse de pé. Semana que vem nós continuamos falando sobre as características do Espírito Santo. Fica de pé. Ainda não acabou o culto. Precisa sair do seu lugar para abraçar o irmão, para dar paz do Senhor, para ir embora. Ainda não acabou o culto. Vamos continuar. Uns minutinhos aí. Feche seus olhos. Feche seus olhos. De acordo com o que você ouviu nessa noite, que tipo de crente você tem sido? Que tipo de cristão você tem sido nesses dias? Eu não estou falando isso para te condenar, de maneira nenhuma. Nada do que foi dito aqui nessa noite é para condenar você, mas é para abrir os seus olhos, que existe algo superior. Deus quer te levar para um nível maior. Deus quer liberar sobre você uma bênção maior. Deus quer liberar sobre você uma unção maior. Que Deus quer te levar para um lugar melhor de onde você está hoje. Deus quer liberar coisas sobre a sua vida sem medida. E em nome de Jesus eu declaro que você vai alcançar isso na sua vida. É um novo tempo de Deus para você. É um novo tempo de Deus para a sua vida. Há uma porção dobrada do Espírito Santo para ser liberado sobre você. Muito mais do que você já recebeu hoje, é mais ainda o Espírito Santo vai derramar sobre você. O Espírito Santo hoje está te dando o caminho da bênção. O caminho da vontade dele, o caminho da boa, perfeita e agradável vontade de Deus fluindo na sua vida, meu irmão e minha irmã. O Espírito Santo hoje está querendo levar você a um nível que você nunca experimentou dele na sua vida. A um nível em que você vai receber e desfrutar dele, de coisas dele, e que através da sua vida outras pessoas também serão tocadas. O Espírito Santo quer levar você para um nível em que você não vai tocar só a emoção, só os pensamentos, só a mente das pessoas. O Espírito Santo quer levar você para um nível em que você vai tocar o espírito de outras pessoas.
E todos aqueles porquês da sua vida vão cair por terra. Por que isso não acontece comigo? Por que outros desfrutam? Por que nós não vemos isso acontecer? Isso vai cair por terra, porque você vai começar a ver. Você vai começar a ver. E aqueles que creem vão receber nessa noite. O Espírito Santo vai tocar em todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo vai tocar na sua vida financeira. O Espírito Santo vai tocar na sua vida sentimental. O Espírito Santo vai tocar no seu casamento. O Espírito Santo vai tocar na sua saúde. O Espírito Santo vai tocar na sua vida ministerial. O Espírito Santo vai tocar em todas as áreas da sua vida. As respostas. Você responder a voz do Espírito Santo. Então eu quero que você feche seus olhos agora, que você ore. Tudo começa com oração. Tudo começa com busca. Tudo começa com entrega. Tudo começa com uma oração, com algo que vem do seu coração, com um desejo interior, com o desejo de ser mudado, com o desejo de ser transformado, com o desejo de receber, com o desejo de ser edificado, com o desejo de que o que você ouviu aconteça na sua vida. Então feche seus olhos e fale com o Espírito Santo.